Boa noite, meus queridos. Gostaria de deixar uma palavra pequena para você, mas que tem muito alimento para você neste momento. A unidade faz a diferença. Esse é o tema de hoje para você, né? Hoje em dia as igrejas estão assim, divididas, cada um por si, cada irmão por si. Que fulano daquela igreja não combina com a minha, que assim, assim, assim. Então, é o que está acontecendo hoje. Nação contra nação e reino contra reino, né? Vejo pessoas, vejo cristãos brigando um com o outro por causa de política, por causa por causa desse coronavírus aí, uma igreja discutindo com a outra, brigando com a outra, que uma pode abrir, a outra não pode abrir igreja, e que é a brigaiada. Então, o que acontece? Aonde entra a união aí? Aonde entra o amor um pelos outros? Porque hoje a gente vê tantas igrejas trincadas, divididas, desunidas, sem foco nenhum, sem foco, sem amor um pelos outros, né? Então eu tenho esse canal aqui, por exemplo, é um exemplo que eu estou te dando aqui. Eu fiz esse canal no YouTube e muitos irmãos também fazem canais no YouTube, né? E várias pessoas me convidam para se inscrever no canal deles, e assim eu faço também com eles, e cada um faz o que quiser. Se a pessoa escreve ou não, não tem problema. Mas eu escrevo sim, dou apoio, dou suporte para aquele irmão quando faz um canal que precisa de ajuda. Às vezes tem 80 inscritos, 10 inscritos, está começando agora. Eu sempre ajudo, sempre compartilho, sempre curto, né? Sempre escrevo mensagem embaixo. Por quê? Mas é de outra igreja, não importa. O que importa, nessas pequenas coisas a gente vê a diferença. A gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que valorizar as pessoas, né? Os irmãos. Um unido com o outro, um em unidade com o outro. Você vê a formiga. Outro dia eu estava andando na estrada e vi aquela fileira de formiga em uma direção só. Né? Por quê? Porque elas trabalham coletivamente juntas, porque a formiga, elas quando elas andam junto, andam coletivamente, você vê que elas fazem a carreirinha e elas têm a meta delas de juntar seu alimento. E trazendo para as igrejas hoje, para vocês pastores, para vocês líderes de igrejas, né? Não sei qual igreja você congrega, isso aí é importante, a unidade dentro do corpo do Senhor, porque a palavra de Deus fala: amarás a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E em várias passagens na Bíblia a gente vê unidades, pessoas unidas, né? Que é um exemplo disso, Josué e o seu povo. Quando Josué foi guerrear lá em Jericó para derrubar aquela muralha lá, né? Aquele muro imenso, né? Um muro que era dificilmente iria destruir aquele muro. Mas o que aconteceu com Josué? O Senhor mandou o Josué e o povo guerrear ao redor daquele muro, em oração, em louvor, em clamor, né? Todos unidos, todos com o mesmo propósito de derrubar a muralha e destruir aquele povo de Jericó. E foi dito e feito, Deus mandou eles ir. Você já pensou, Josué é o líder daquele povo. Você já pensou se aquele povo falasse: Josué, que é isso? Nós não vamos conseguir derrubar esse muro, não. Porque que é isso? Quem somos nós, né? E um fofocar com o outro, um me disse. Josué tá doido, Josué tá isso. O que eu posso trazer de exemplo para isso? Tem muitos membros de igreja que apedreja a liderança, que mete o ferro na liderança, que fala mal da liderança com as outras pessoas, fala com pessoas do mundo, fala com pessoas até dentro da igreja, e isso aí esfria o povo. Isso aí afasta o povo da igreja. As pessoas não querem ir para a igreja mais por causa de quê? De panelinhas, disse-me-dissas, fofocas. Dentro do corpo do Senhor não pode haver isso. E quer um exemplo maior? A igreja primitiva foi um exemplo, um dos maiores exemplos bíblicos de unidade, de união, de força, tarefa, trabalho, ação. Eles tinham coletividade, eles eram unidos, eles oravam juntos, eles adoravam a Deus junto, eles louvavam o Senhor todo o tempo juntos. Não tinha essa panelinha de ministério de louvor aqui, ministério de louvor ali, e cada um por si, não. Eram todos unidos. Que tem voz bonita, que tem voz feia, não interessava naquela época. A igreja primitiva naquela época tinha líderes que eles punham ordem. Eles não mandavam, não.
Ele simplesmente ensinava ao povo naquela época o certo e o errado, né? Então, o que eu trago para vocês? A unidade, ela faz a diferença. E se quer ver uma coisa maior, uma coisa que eu até arrupei, eu até vontade de chorar, que a igreja primitiva naquela época, eles eram tão unidos que eles foram lançados juntos, todos eles, dentro de uma arena cheia de leões, famintos. E o que aconteceu? Eles louvavam e adoravam a Deus na arena, enquanto os leões os devoravam. E todos eles de mão dada, juntos, morreram juntos, unidos um pelo outro, todos eles juntos, nenhum deles correram da raia. Por quê? Por amor a Deus, por amor àquele que tudo pode, aquele que é o dono de tudo. E então o Senhor manda te falar neste momento, se você tem rixa com algum irmão da sua igreja, se você é de mal com alguma pessoa da sua igreja, se você não combina com ninguém lá, se você tem rixa com outra igreja, com outra denominação, eu peço a você para consertar isso aí. Principalmente os pastores. Quando for fazer um evento, convida as outras igrejas para participar, porque isso é importante. Não fazer, eu vou convidar fulano, não, que a igreja ali é assim, que a igreja tem essa doutrina, que não bate com a minha igreja. E daí? A salvação é individual. Cada um vai se lidar com aquilo que está plantando ali. Vai colher lá em cima. A gente não deve julgar a igreja do outro, porque a igreja do outro usa saia e a nossa não usa, porque a outra igreja faz isso e a outra igreja não faz. E aí? E cadê a unidade? E cadê o amor? Cadê a oração? Se você está vendo aquela igreja andando errado, por que você não ora por ela? Não pede ao Senhor para ter compaixão e misericórdia daquela igreja. E cadê? Cadê o Espírito Santo que está em você? Para você chegar naquele líder, pelo Espírito Santo de Deus, né? Que Paulo, ele não aceitava erro, não. Quando o Senhor Jesus mandava falar com aquele povo, ele ia e falava. Se você está vendo a sua liderança derrubando a sua igreja, derrubando a igreja onde você está, chega e fala pelo Espírito Santo, né? É unidade. Hoje a gente vê tantos pastores, vai chamar a atenção dos liderados, dos membros, e ele não aceita a correção. O que ele faz? Vou sair da igreja. E vai embora. E vai embora, e vai para o mundo ainda, né? Se pelo menos fosse para outra igreja, mas vai para o mundo. É pessoa convertida? Não é pessoa convertida. É ovelha? Não, é bode. Pessoa que não aceita a correção e que dá coisa em todo mundo é bode, não é ovelha, tá bom? Então, depois eu vou estar passando, vou colocar lá embaixo, onde vocês vão digitar, vou colocar os versículos de tudo que eu estou falando com vocês aqui. Não vou estar passando versículos e tudo, não, porque senão vai ficar extenso a pregação e você acaba que não vai ver meu vídeo. Então, minha intenção neste momento é que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Passa para os líderes das suas igrejas, os pastores da sua igreja, a unidade, ela faz a diferença. Seja como uma formiga trabalhadeira, unida, focada, e sua meta é juntar alimento para na hora da chuva, tá todos eles juntos, alimentando juntos. Então, dê a mão para a outra igreja, dê a mão para os líderes da sua igreja, e não vira as costas e fica falando mal por trás, e falando as coisas que não deve. Vamos corrigir isto, amém, irmãos? Vamos respeitar nossos líderes, vamos respeitar nossos pastores, né? Vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Então a igreja primitiva é um exemplo claro de como esse povo era unido. E Josué também é um exemplo de líder que ele mandava o povo fazer, o povo ia fazer, né? Deus mandava e eles iam. Então, eu trago para você, né? Josué é como se fosse o pastor da sua igreja, que ele falasse assim, todo mundo vai estar em jejum hoje, e você não obedece ele, você está sendo desobediente à palavra do Senhor, né? E a igreja primitiva é nós, é o corpo, né?
Seja como a igreja primitiva, é um exemplo vivo. Depois você abre em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, você vai ver um pouco da igreja primitiva. Tem Jó capítulo 13, versículo 34, tem Atos 4, 32, também fala do 32, aí tem o 36 e o 37 também fala da igreja, um pouco da igreja primitiva, né? Então são vários setores. E Josué também, se você quiser acompanhar a história de Josué para derrubar a muralha, como é que foi a história, você abre lá em Josué capítulo 6 e dá uma lida, tá bom? Então tenha uma ótima noite, que Deus te abençoe e que você receba essa palavra, né? Uma exortação do Espírito Santo para a sua igreja, para você neste momento. Se você tem andado contra a sua liderança, só se não estiver batendo com a palavra. Se sua liderança está andando errado e não tá obedecendo a palavra, aí você tem o seu livre-arbítrio de não obedecer o que eles estão mandando. Se eles não estiverem obedecendo a palavra, estiver pregando errado, aí sim. Agora, se eles estiverem andando na palavra, estiver certinho, e você não está obedecendo, você está sendo desobediente à palavra do Senhor. Entendeu? Então, tenha uma ótima noite, seja um exemplo na sua igreja, trabalha na obra, faz a diferença, o que o pastor te mandar fazer, faça, se ele não te mandar, faça assim também, né, de coração, e faz a diferença, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.